Eu resolvi perguntar ao ChatGPT o que ele acha desta notícia do governo de São Paulo. Eu vou mostrar para você as respostas e eu quero que você faça o mesmo aí. Esta notícia deixou em choque hoje vários grupos de professores que eu participo. O governo de São Paulo deve trocar professores pelo ChatGPT na produção de aulas digitais. Lendo a notícia, aqui vai dizer que o ChatGPT será utilizado para produzir os materiais e os professores farão apenas a revisão deste material. O texto diz que não haverá demissão de professores. Ora, não haverá demissão de professores por enquanto, até porque o governo reconhece que é um projeto piloto. Então, eu cheguei no ChatGPT e quis saber qual é a opinião. A opinião do modelo de linguagem é a resposta para a qual ele foi programado, o que ele pode entender como sendo o correto. Na primeira vez que eu fiz a pergunta, pedindo para analisar o título e o subtítulo, a resposta foi muito genérica e insatisfatória. Eu descartei, podia refinar, mas eu não quis. Fiz de novo uma pergunta um pouco alterada e também extremamente genérico e insatisfatório. Na terceira vez, eu acho que vale a pena eu discutir as etapas para você repetir e você comentar aqui embaixo se o resultado foi o mesmo para você. Primeiro eu perguntei, o que são aulas digitais? Eu li a resposta e disse, ok, beleza. Vou deixar o link aqui na descrição para você ler a conversa na íntegra. Não vou ler tudo porque você sabe ler. Na sequência, eu perguntei, o ChatGPT pode substituir professores na produção de aulas digitais? E aí o ChatGPT respondeu, o ChatGPT pode ser uma ferramenta valiosa na assistência à produção de aulas digitais, mas não é capaz de substituir completamente os professores, e aqui ele vai dizer onde o ChatGPT pode ajudar e onde o ChatGPT tem limitações. Eu li, concordei, o link está aqui na descrição para você ler na íntegra. E agora eu peguei e pedi para o modelo de linguagem avaliar a proposta do governo de São Paulo. Avalie a seguinte proposta do governo de São Paulo. Este daqui eu vou ler na íntegra e comentar os detalhes e você comenta se discorda ou concorda com a minha análise. Beleza? Combinado? Então vamos nessa. Avalie a seguinte proposta, o título e o subtítulo que eu já li anteriormente. Então o ChatGPT responde: a proposta de um governo substituir professores pelo ChatGPT na produção de aulas digitais, mesmo que como um projeto piloto, merece uma análise cuidadosa. Aqui estão alguns pontos críticos a considerar. Vantagens potenciais. 1. Eficiência e escalabilidade. Tenho certeza que este é o ponto que o governo quer. Eficiência e escalabilidade. De preferência, fazer mais com menos professores. Utilizar o ChatGPT pode ajudar a produzir materiais didáticos de forma mais rápida e em grande escala, o que pode ser útil para atualizar e expandir recursos educacionais rapidamente. Ok? Concordo com isso. Inovação tecnológica. Integrar ferramentas de IA com o ChatGPT pode incentivar a inovação e a modernização dos métodos pedagógicos, promovendo uma cultura de uso de tecnologia na educação. É possível. Acredito que é possível. Vamos agora aos desafios e limitações. E aqui merece mais destaque. Qualidade da interatividade. A interação humana é fundamental no processo educacional para motivar e engajar os alunos, além de adaptar o ensino às suas necessidades individuais. A IA ainda não pode replicar completamente essas interações. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu sou contra a utilização de materiais didáticos genéricos. Isto porque eu dou aula para 4 turmas de primeiro ano. Preparo uma aula excelente. Em 3 turmas eu consigo ministrar a aula de forma tranquila. Na quarta turma, a mesma aula, o mesmo planejamento não funciona. Simplesmente não funciona. Se eu trago material idêntico a outras turmas, não funciona. Então, na hora da aula, eu preciso adaptar. Eu preciso perceber que aquela turma ela é diferente. E isso somente o professor tem.
O professor consegue perceber isso, perceber que o aluno não está interagindo, somente no franzir da testa, no olhar. E ele vai lá e repete. E repete com outras palavras, repete em outro contexto. Então, se você passa a utilizar uma máquina, um programa, para fazer os materiais digitais, será tudo padronizado no modelo IA. Ao professor caberá dizer se está correto ou não e replicar isso em larga escala para milhares ou milhões de alunos. Com a minha experiência, com turmas relativamente pequenas, não funciona nem com quatro turmas de 40 alunos. Vai funcionar com milhões? Não sei. Eu acho que não. Desenvolvimento profissional. Substituir professores por ferramentas de IA pode desencorajar o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores e diminuir o valor da experiência humana e do conhecimento pedagógico na educação. Se você fizer uma pesquisa entre estudantes do nível médio, poucos querem ser professores. O número de pessoas interessadas em cursar a licenciatura tem despencado ano a ano. Se um governo do maior estado do Brasil resolve encorajar a utilização de inteligência artificial, o que muitos vão pensar é: por que eu vou estudar se eu vou ser desempregado por uma máquina? Por que eu vou fazer mestrado, doutorado, especialização se a máquina pode me entregar tudo? A IA está dizendo: vai desestimular o desenvolvimento profissional. Terceiro, confiança e aceitação. Pode haver resistência significativa de educadores, pais e alunos, especialmente se a mudança for percebida como uma ameaça à qualidade da educação ou à segurança do emprego dos professores. Aqui eu tenho certeza que eu, enquanto professor, este item aqui é um item relevante. Se eu percebo que a utilização excessiva de IA vai afetar o meu emprego, é natural que eu queira agir como defesa do meu ganha-pão, daquele que é o meu emprego, que por mais que eu goste, eu preciso do meu salário para pagar os meus boletos. Então, muitos vão ter medo disso daqui. A segurança dos empregos. Sobre a qualidade da educação, eu admito que é importante isso também. E acabei citando isso anteriormente. A necessidade de você adaptar, personalizar para cada turma. Mas a segurança dos empregos também é fundamental. 4. Ética e responsabilidade. Questões éticas surgem em relação à dependência de algoritmos para educar as próximas gerações. A transparência sobre como a IA é usada e quem é responsável por seus resultados é crucial. Ética e responsabilidade na utilização, inclusive, dos dados dos alunos que ficam com as plataformas, sabendo qual o interesse, sabendo quais são as dificuldades, sabendo características que são pessoais dos alunos. Isso pertence às plataformas que estão ali monitorando as informações, como elas são tratadas. Recomendações do ChatGPT. Tomara que o governo de São Paulo tenha feito essa pesquisa. Tomara que esse vídeo talvez chegue a algum deles para que eles reflitam. Implementação complementar. Em vez de substituir professores, o ChatGPT deveria ser usado para complementar suas habilidades, ajudando na criação de materiais e no atendimento de dúvidas frequentes, permitindo que os professores se concentrem em tarefas de maior valor pedagógico. Perfeito, eu concordo plenamente. Segunda recomendação, avaliação e feedback. Qualquer implementação de IA na educação deve ser acompanhada de um rigoroso processo de avaliação e feedback, envolvendo professores, alunos e outras pessoas envolvidas no processo, para garantir que a tecnologia atenda às necessidades educacionais sem comprometer a qualidade. E, por último, formação continuada. Investir na formação de professores para que possam utilizar eficazmente as ferramentas de IA e integrá-las em suas práticas pedagógicas pode ser mais benéfico do que tentar substituí-los. E, em suma, enquanto a tecnologia como o ChatGPT tem potencial para revolucionar certos aspectos da educação, seu melhor uso é como uma ferramenta de suporte
e não como um substituto do engajamento humano e profissional no processo de ensino. Observe que a resposta que o ChatGPT me deu na minha terceira tentativa é coerente e eu acredito que os professores vão concordar com esta coerência de que é necessário investir na formação continuada do professor e liberar o professor para os processos criativos e para o processo de interação mais humanizada com o aluno. Porque se você simplesmente utilizar ferramentas de IA para o ensino, isso não empolga ninguém, isso não empolga os alunos. Os alunos não empolgam. O professor empolgado consegue transmitir essa empolgação para os alunos. Somente ferramentas de IA não vai funcionar. Eu sou entusiasta da educação. Eu tento utilizar tecnologia na educação desde que eu me formei em 2003, mais de 20 anos. Mas há limites. Há limites e a minha experiência mostra que muitas vezes utilizar o tradicional, uma boa conversa, uma boa contação de histórias, exemplos práticos, experimentos simples, causa muito mais efeito em despertar no estudante o prazer de aprender e de compreender do que você utilizar um monte de parafernália tecnológica. E olha quem está falando, eu, que utilizo um monte de parafernália tecnológica, mas utilizo dentro de um determinado contexto. Eu vou deixar o link deste chat aqui para você avaliar e eu vou desafiar você aí no ChatGPT e fazer as mesmas perguntas ou perguntas semelhantes e perceber como ele é capaz de dar respostas genéricas, mas se você souber escrever corretamente os prompts, ele pode te dar respostas um pouco melhores. Mas observe que precisou que eu, que já utilizo o GPT desde o seu lançamento, fizesse os ajustes finos. É preciso um professor capacitado, com experiência, para saber utilizar a ferramenta para extrair o que é possível, o que é o melhor dela. Seja para pedir uma análise, seja para produzir um material didático. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e vem aqui no canal Prof. Paulo Vicente discutir tecnologia e suas aplicações no ensino. Tchau!